Fala galera, tô gravando aqui mais um vídeo. Eu trincado por esse flush, não tem muita informação desse cara. Não tem não, ele tá jogando só 2 meses. Vou dar um call aqui, agora não tem condição. O flush tá muito claro. Ele veio de cheque, o que sugere que ele não fez o flush, ou o flush dele tá muito pequeno. Então vou botar um pouco aqui, no meio pote, 30, 40%, para se ele tiver com flush, ele vai dar uma tribetada aqui, ou ele vai dar o fold se ele não achar que o flush dele tá bom. É, ele não iria dar essa bet aqui se eu não tivesse com flush. Eu poderia também ter tido no check behind, mas eu achei que aquele check dele demonstrou fraqueza e eu queria explorar essa fraqueza dele. Como ele tribetou, mesmo sendo só 2 vezes aqui eu vou dar fold. Eu tenho odds aqui 10, dama, 6 se batesse, mas eu não vou por essas odds não. Essa jogada eu vou ter que analisar ela melhor, tá? Se eu fiz a jogada correta. Eu sentei na mesa agora, então a primeira coisa que eu vou fazer, aqui no par de 10 eu betei de UTG, eu tomei uma tribet, tomei um call. Então, eu vou fazer esse complete de 60 aqui para ver se eu vou pro 7 vale, tudo bem, mas eu acho que esse camarada aqui, ó, se ele, como não tem muitas mãos dele, ele deve voltar em cima. Só tem 3 mãos dele. Eu vou pelo 7 valor. Não bateu pra mim, então aqui eu vou check fold. Eu não consigo fazer uma coisa diferente aí, tá? Bet pot call, estou fora. Aqui é com certeza tenho que fazer. O rei vala, o capa vala aqui, nessa posição eu não abro ele. Se fosse uma posição e umas blinds maiores, eu iria abrir ele para poder tá explorando ele. Eu estou marcando as mãos aqui que eu estou achando, aquele par de 5 para revisão. Depois eu vou fazer um vídeo explicando um pouco mais dessas mãos. Explicando como que foi as atitudes e tudo. Meu pensamento, se o que eu pensei foi correto. Acabei o Asa 3 aqui fazendo. 4 e 6 aqui fold. Fazer as mãos só dessa sessão. O 9 e 8 aqui. Cara, é chip leader. Uma mão boa. Uma mão conectada, um gap. Eu vou dar o complete aqui. É uma mão que joga bem pós-flop, tá? Esse cara, ele tá. Já é a segunda vez que eu olho pra ele. Ele tá jogando 2 mesas somente. Eu não vejo que ele tenha aqui uma coisa boa e eu vou jogar fora de posição. Eu queria ver o flop, mas como não foi fold aqui, eu tinha uma bela quantidade ali de odds implícitas para poder tá vendo esse flop, tá pagando esses mais 20. Com par de 8, é a primeira vez que o cara entra no jogo. E eu tô meio assim queimado, eu já 40, 20. Eu vou dar o limper aqui. Normalmente com par de 8 em posição do jeito que tá aqui, eu faço open.
tá? Eu resolvi optar pelo limper aqui, é, por conta realmente do Saba, Saba Jaju, que ele está sendo um cara bem ativo na mesa e um vilão agressivo. E se eu fazer o meu set value, eu vou conseguir extrair muitas fichas aqui, tá? Como ó, cheque, eu tô com dois pares, um maior, eu vou pro bet de meio pote aqui, conta mesmo os três, tá? Eu quero, não que a minha mão seja a melhor mão que tem aqui, mas sim que ela tem uma mão que eu possa explorar mais aqui. Acabei tomando um call, veio o 2 agora, o que me deixa meio confuso. Eu acho que o 5 ele pode ter entrado de limpa e está fazendo um slow play, ou ele pode estar com pares maior. É, eu vou para o segundo barril, quase meio pote, e vou ver a atitude dele e analisar agora o que, que eu vou fazer diante da atitude dele. O call dele, ok. Agora eu vou dar para check fold ou check behind. Não vou para o terceiro barril não, porque o Ás aqui fechou, né? Pode ter fechado o street, ou ele pode ter vindo aqui com A5 e pode estar fechado o full. Como ele betou aqui agora também pouco nesse pote, que já está me falando, esse bet dele eu vejo como que ele não quisesse me tirar do pote. E isso com a mão forte. Prefiro o fold. Estou colocando aqui. Esse vídeo deve conter duas partes, como eu disse anteriormente. Esse vídeo, o par de As aqui, eu vou de 3x. Essa primeira parte aqui eu vou fechar as quatro mesas e deixar elas zerarem, tá? E depois eu vou fazer um vídeo com essas mãos que eu julguei, que eu tive dúvida, que eu tive situações mais complicadas, situações que precisam ser analisadas posteriormente. Esse vídeo faz parte aí do meu coach. Aqui o par de as, o vilão 8/6, é um bet grande aqui, eu vou tirar ele do páreo. E o as 10 eu vou dar fold. Meu coach falou comigo, eu tô numa situação no meu game hoje. Eu tive que baixar o meu volume muito grande, eu estava jogando 9 mesas e agora eu voltei para abrir 4 mesas somente, porque eu estava jogando no piloto automático, estava muito, muito piloto automático. Aqui no 50-25 que eu vou abrir 2.5, tá? O As Vala off. E o que acontece? Eu estava perdendo uma grana, estava sendo uma modal grande. E eu tive que diminuir essas minhas quantidades mesmo para eu poder não reaprender, mas sim sentir confiança novamente para poder estar fazendo um grind. E essa confiança, quando a gente, para a parte psicológica, quando a gente chega no perde-se uma grana, mesmo que não seja muito, mas que eu estou jogando de $1,50. Não joguei, que eu vou dar check fold no 6 e 2, tá mesmo. O The Bob, o The Raise, o Steel já por 50-25, que era que como que ele ia fazer, tá? Era certeza.
Então já deixei marcado o 5 e 2 aqui. Como eu estava falando, fica complicado. Esse par de 9 aqui, o par de 8 eu não abri. Agora o par de 9 eu vou abrir ele. Off, eu tô fora de posição para um cara bem tarde que ele provavelmente, o Maurílio, ele deveria estar entrando aqui simplesmente com o 7 vale. Ele mete chove agora, então me demonstrou uma força bem grande, mas eu tenho 19 mãos somente dele. E na mesa de cima tem dois caras se matando. Eu, com meu par de 10, tenho uma equidade boa, mas o range nesse momento deve ser bem tight desse camarada aqui. Então eu prefiro não me envolver. E o par de 9 aqui eu também não vou me envolver. É, infeliz, felizmente aí, né? Porque bateu a dama, mas me surpreendeu o Asvala, o off dele. Mas segue o game. Eu ganhei um pouco de equidade que com esse cara sendo jogado fora, perdendo, né? Agora eu tô com 20 blinds, tá? A caça switch e tenho dois, um raise e um call. Eu prefiro nessa situação entrar de chove, tá? Eu vou passar por que isso? Porque vou deixar a decisão para os dois. O cavalo é, não, nossa, ainda bem, segurou. Mas péssimo call, tá? Péssimo call. Já vou anotar. E o Asa Dama aqui, eu tô com 12 blinds. Teve um Reis e dois Reis. Aqui eu vou de chove também. E agora, meu Asa e Dama, eu vou isolar contra ele. O Asa e Rei novamente, eu vou isolar contra ele. Agora ele dá um Asa Vala. Bateu o Vala dele, vamos ver se vai segurar. Acabou segurando, dobrando ele. E agora o Bob veio com par de 9. Ok, trincado. Acabei perdendo essa corrida. Não vejo par de 9 aí uma mão bacana. Mas vamos abrir outro gamezinho aqui. Abrir outro gamezinho porque tá no tempo. As e 8 aqui eu vou agora pro Steel, tá? 3x. Os dois jogadores aqui, eu tenho já esse jogador algumas mãos dele. Ele tá, sinceramente, eu vou colocar ele um pouco de luz agressivo aqui. Mas eu ainda vou melhorar essas informações, tá? Eu não vou deixar essas informações desse jeito. Ainda não tenho mão suficiente para defini-lo como luz agressivo. Sei que ele está bem ativo na mesa. E essa bem ativo na mesa, ele tá passando, tá ficando com uma imagem queimada. Agora, uma situação que tem aqui na mesa 1 que eu acabei de abrir é que eu tenho dois regulares por enquanto só, ó, que estão jogando na mesa. E isso é um pouco assim, dois regulares acho até tudo bem, mas me preocupa porque abrir muitas mesas que tenham mais regulares, a sua equidade fica bem menor. Então a intenção é realmente, agora com 24 blinds aqui eu vou abrir, tá? O As e Rei, eu vou abrir 2.1. Você está colocando, tenha uma quantidade menor. O Maurílio, eu não sei se você chama Maurílio ou se chama Maurílio ou André Maurílio, voltou novamente aqui, eu estava mesmo As e K. Vamos ver se vai segurar. Não segurou, flush nuts para ele. Acabei devolvendo as fichas praticamente todas que ele me deu. Agora com essa situação.
Mas o As e Rei aqui eu não vejo que é, correria do chove dele. Tanto que a gente tá vendo aqui que o que é ruim é o capa 10. Não vou dar call. E vamos ver se está aproveitando realmente dessa situação agora para poder estar fazendo chove sempre. É, tô marcando aqui também, como eu disse antes, as mãos, aquele As e Rei, eu quero ver se meu As e Rei estaria no, pelo menos pelo Nash, mas sinceramente eu penso que esteja sim, pelo menos esse call pelo Nash Range. Uma coisa que sempre tem que ser feita é essa avaliação das mãos no Nash, tá? Pelo menos o call ou o raise pelo Nash Range, para a gente aprendendo a colocar sempre mesmo independente do resultado, o que não estamos buscando aqui resultados, e sim estamos buscando se foi correta a jogada, que aí com o tempo o resultado aparece. É agora um As e Rei novamente, eu tô com 12 blinds. O par de 10 agora. Eu tenho 18 blinds, mas esse jogador aqui eu tenho poucas informações dele. Deu 3x, é muito grande o raise dele. O raise que ele fez. O As Eterno foi fold fácil. O Dama 7 aqui também eu vou dar fold tranquilamente. Agora acontece o que? O Ruben ele tá sendo bem agressivo, eu só tenho 13 mãos dele e eu vou ficar fora de posição. Então, uma dica: não jogar mãos especulativas fora de posição. A gente jogar sempre mãos que a gente consiga tenha uma equidade grande. Os ternos aqui, fold. Aqui o estilo dele é a primeira vez que ele está fazendo estilo em cima de mim. Vou dar fold. O 9-6 aqui com o raise e o call do cara do Big Bad é interessante porque dá pra gente fazer uma avaliação. Agora teve um chove do cara Donk. E agora é também interessante porque o cara abriu um raise muito forte e ele estava com as stacks excelentes, né? Excelentes, mais de 20 pickpockets, era destaque efetivo e teve é, esse call louco, na minha opinião. É uma mão que dá aí pra fazer um note, tá? Deu The Bob R, esse brasileiro.
Acho que cada uma aí é até razoável, mas porém com a stack efetiva eu daria esse fold. Eu não iria pro chove quanto o jogador que fez um raise tão cheio, fez 3x. Não, fez 3x, então um range muito forte. Na mesa 3 eu tô com 9 e 8 naipado, com 8 blinds. Eu não tenho muita movimentação agora mais. Quer dizer, muita saída do que trabalhar aqui o raise, chove ou fold, tá? Então a gente, ó, no hijack com o rei dama eu prefiro o raise, o chove aqui, tá? Com 10 blinds. O flog agora eu tenho aqui, teve esse raise, eu tenho 35 mãos mesmo, aí tem 100% de steel. Eu acabei tomando um call aí de um As 9, bateu o 9. Mas o bom desse call que o jogador tava bem short mesmo. E aqui eu vou ter que dar esse steel com dama 10, com 7 blinds. O capa 2 aqui, é, o que tem aqui é um quinto do meu stack, então é bem interessante eu ganhar esse fold aqui, que eu vou melhorar bem o meu stack. Mesmo sendo esse chove aqui bem close, muito close até. E porque eu vou ganhar aqui só de mãos melhores, bem melhores mesmo. Igual o Maurílio vem eu com as damas, com 8 blinds. Como eu já vi as formações dele, ele estava um jogador ruim. Vamos ver se vai segurar. É, acabou não segurando aí. E o Vala, eu tô com 12 blinds. É, como que eu vou abrir de reis. Como eu tinha aquelas informações com as damas lá do jogador, que eu já tinha visto ele fazer mãos bem marginais. Acabei trincando aqui contra um jogador só. Eu vou betar um pouco para tentar uma tentativa de distrair. E também eu deveria é, reavaliar aqui caso eu tomasse call. Porque um board estava conectado e estava pro flush também. Se caso batesse é, alguma carta pro flush aqui ou uma carta que poderia estar mais conectada. Agora eu tô com 7 blinds aqui com vala, chove. Felizmente eu tive duas corridas é, na qual eu perdi, fui eliminado aí. O 3 e 2 ainda mais conta 4. Vou ter que colocar fold aqui com qualquer bet. Deixa eu adiantar aqui. Capa terno fold.
É ótimo, resolveu mais a minha vida ainda. Com capa 9, ó, o 4 e 9 aqui. Agora eu tenho 15 blinds aqui. O cara me faz um raise 2.5. É, com par de 8 aqui a situação é chove ou fold. Eu prefiro dar o fold. Vou guardar um pouco uma mão melhor para eu poder estar fazendo esse call aqui. Eu acho que o par de 8 ali estarei perdendo bastante. E agora eu me enfrento uma situação que eu não vou poder dar o chove mesmo querendo com o 10 e 5. Estava precisando muito de fazer esse chove, mas eu não vou poder dar ele não. É, o capa dama agora. O cara não é agressivo, ele só tem 5 blinds, mas ele não é agressivo, então me torna muito difícil a minha situação em dar esse call aqui. Porque é um flip que eu vou enfrentar e eu acho que esse flip, como qualquer um, eu posso estar perdendo. Aqui o asa 5 agora no iPad. O cutoff eu vou ter que dar o steal, que tem já no pote 300, um terço do meu stack, então a gente pode correr esse risco aqui. E eu tenho uma mão que é pelo menos jogável. Pelo menos jogável. Agora complicou bastante porque eu tenho um 9 e um 5 aqui. E eu tenho o Frog que ele dá steal USB 100%, tá? 100%. E eu vou ter que correr um risco. Ainda bem que eu tive um limper. Provavelmente eu corri um risco desse call aqui. O Vala Vala agora com 7 blinds, mesmo TG, eu vou no chove. E o rei dama aqui, vou dar o fold. Tomei um call. Olha, eu acabei trincando uma coisa que não acontece. É muito simples, acabando quebrando um par de asa aqui, para nossa felicidade. Era mais um flip que eu tinha. Minha cuidade nesse flip era bem pequena. Acabei sendo feliz aí e conseguindo fazer essa dobra. Muito importante. O 5 e 9 agora, contra dois jogadores, eu tenho 4 blinds. Se eu não me mexer e aqui dar esse steal aqui e vencer, eu vou ser comido pelas blinds. Capa 6 é excelente. E felicidade nossa, bateu os dois pares, sendo com toda a consciência aqui de que o que eu fiz aqui
bem menos EV, tá? Mas é aquela situação do jogo em que se eu não me mexer, eu vou ser engolido. O Ase 9 aqui com 8 blinds. Eu vou pro chove. O pote tem 450, Ase 10. Vamos ver se vai conseguir segurar. Acabei fazendo o straight. Ele perdeu duas mãos para mim. Para nossa felicidade, consegui. Mas a mão estava bem tranquila. Porém, já tinha batido o 10 dele ali. Então, estava tudo dominado pro lado dele. O capacete, você vê aqui, contra dois jogadores que são bem nits e como tá com aqui, eu vou abrir de raise e vou foldar para os dois e espero que o Saba fold também. Eu fiz essa abertura aqui somente por conta dos dois jogadores são estão com as estatísticas bem perto, bem jogadores bem bem nits e eu acho que essa minha equity aqui, meu fold equity aqui era grande. E o que foi que aconteceu? O Ase e Duque aqui, é, tive um flog aqui que ele só deu um complete, ele tá bem apertado também, só com 6 blinds. Aqui eu tenho um gut shot agora e o terceiro par. Aqui eu vou de check. Agora abriu para mim também o flush. Então me deu uma quantidade muito boa agora de odds. Infelizmente não bateu nada. E ele tem essa cara aqui de roubo, esses 400 aqui. Porque se ele tivesse alguma coisa, ele teria dado uma abertura aqui, que a gente chama de aceleração, tá? O Ase 12, o cara tem 13 blinds. Eu vou pro Raise Fold. Pero Ubushika. Melhor o Fold aqui. O Ase 2 não é uma mão forte. Ele tá jogando 7 dólares, 18 plays. Tá jogando só duas mesas. Estranho jogar uma mesa de 7 dólares. Estranho mesmo. Agora eu tenho 8 e 9 no board aqui, tem uma quantidade bem grande. Eu vou ter que pressionar ele aqui, vou de chove. E aqui de 15 eu vou de reis. A pressão aqui em cima do sabogica. Agora eu tive uma dupla no bordo. Eu tenho flush draw. Não tenho parte nuts aqui, mas eu vou de bet aqui pesado. Agora o que acontece? Tô com 19 bytes. Eu vou, como eu sou o chip leader da mesa, eu tô contra o segundo em ficha e ele tem uma estatística muito, que ele é muito tight, quase 10, com 10 blinds. Eu acho que é closed aqui, em posição inicial, closed. Eu pressionei ele aqui por conta da estatística dele, que eu gostei do trader, ele 10/5, 63 mãos, e a stat dele também, tá? Aí eu, fazendo essa pressão aqui, eu me tornaria o chip leader com a quantidade de fichas assim, até boa, porque eu vou poder pressionar mais o Savate e também o de Bob R. Ele não vai me dar um show aqui com qualquer coisa. Agora o Frog, agora
ele me mostrou um jogador ruim, tá? Ele tem 100% de steal. Eu vou dar esse call, tá? Tranquilamente. Vamos ver se vai segurar. Acabou segurando aí. Agora nós estamos num momento bacana do 9 mans, que é a bolha da premiação, tá? Eu tenho aí uma quantidade de fichas boa. Eu tenho que a pessoa que eu vou agredir, ele é bem luz, tá? Os dois são bem luz, então o 6 e 8, como eu agora sou o chip leader, eu vou dar o raise aqui, porque me interessa muito o que tinha no pote, porque já estava uma quantidade de fichas muito boas. Eu vou deixar, e eu não vou dar esse call aqui ao chove dele. E tá esperto agora nessa situação, que é a primeira vez que eu percebo isso. E na próxima eu não vou abrir, eu já vou de chove aqui. Na mesa 3 a gente também tá, eu estou de chip leader, eu vou pressionar, tá? É, esses 550 que tem no pote me interessa bastante, e aqui também o As 10. O As 10 aqui, eu não vou deixar ele ver o flop, tá? Bateu dois pares aqui, eu vou betar forte aqui. Se ele me tribetar, é bem provável que ele tenha aqui o 10, ele não vai fazer isso com com flush draw. Infelizmente agora eu vou ter que dar, eu dei o cheque, eu vou ter que ir no cheque também. E aqui o capa 7 eu vou ter que ir no all-in. Agora tá nitidamente, eu foi de cheque, eu vou de cheque também. Infelizmente nossa sorte aí. Eu levei esse pote. Agora o capa 5 aqui. Eu vou dar fold, tá? O As 6 aqui. O que aconteceu? Ah, tá. Ele foi de limpa. O par de 6 aqui eu vou abrir. E vou dar. O As 6 ele abriu somente. O outro também. Então eu prefiro dar o cheque também. Eu tive o terceiro par. Ele deu cheque. Vou dar cheque também behind. Pro Sabaj ver o que ele vai fazer. Como que ele muda, né? Ele tava um cara bem agressivo anteriormente, e agora não vejo relação desse bet dele. Simplesmente ele quer o pote aqui para ficar com 2.800 fichas. Vou dar o fold aqui. Não vou correr o risco de perder esse deck, mesmo que estando confortável aqui. Eu vou pressionar novamente, mesmo com 6 e 10. Eu sei que é a primeira vez o cara veio de chove, veio a segunda vez agora. O capa 10 aqui, nessa questão eu não vou poder mexer muito. E o capa 3 aqui eu vou pressionar aqui também. Eu acho que eu não tenho equity aqui, fold equity aqui, mas ele vai saber que nós estamos na bolha, como ele é um regular. Ele não vai me dar muito light esse call. E foi que eu pensei, capa 9 aqui. Tenho essa equidade, é bem tranquilo esse call dele aqui, tá? Eu acho que ele ficou assim como minha esposa fala, na tampa da beirada. 10 e 6 não vai dar. E aqui nós dois estamos com a mesma stack efetiva, então eu prefiro o open, tá? E o fold caso ele voltar aqui. O 6 e 4 aqui, mesmo o Guster Hitter, não tem jeito, deu, tá? Call aqui. E agora ele vem com raise. O estilo novamente, eu vou ter que dar o fold. E agora o Sabat ele veio com, eu vou dar o open aqui, tá? Ele
tá com uma quantidade de ficha bem bacana. O 10 e 5 aqui. Eu sabendo que esse cara é um regular, ele vai me dar um call extremamente. Então eu não quero ir pro flip. O 9 e 3 aqui contra dois jogadores bem tight. Tem esse jogador bem tight aqui, mas sabendo que tem uma noção aqui, ele vai dar um chove que tá com uma quantidade de ficha bem pequena. O 4 e 9 aqui, um cara tem que dar o fold. Se tivesse aí um pouco mais, o K5 embaixo cheque, o K5 em cima aqui. O Asa 6 aqui eu acho uma com 10 blinds, eu acho extremamente importante, chove. E agora a gente pega uma broca aqui e vou dar cheque. Cheque, cheque. Provavelmente ele vai vir de cheque agora reis, como ele fez já umas 2, 3 vezes. E deu cheque. Esse 6 não faz uma diferença, mas eu vou betar um pouco porque eu quero levar esse pote agora. Esse pote agora. Eu acho que ele vai dar o fold. Eu tenho um fold equity aqui. Infelizmente eu não tive. Ele deu o call. Então vou dar check fold aqui. E o par de 7 aqui eu mandei bala. Assim como o as 9 chove também. E o par de 3 eu não vou dar aqui. Aqui eu vou dar bala também. Com o capa vala. O asa 6 bala também. Eu sei que eu tenho aqui um jogador que ele é bem luz e ele pode me dar aí como quantidade de mãos aqui enorme. O meu problema era ele, o meu medo do call aqui do flip era ele. E o par de 10 aqui eu vou de chove também. O as e K, bateu o as dele, infelizmente, segurou, não segurou. E o capador aqui é fold. 3 e 10 eu com duas blind, pouco. Tirando essa renda brasileira. Tá ok, então. Aqui eu vou ter que dar fold. Ele ganhou o flip. E o as 10 aqui eu não vou dar o fold. Bateu nada, vamos ver se vai segurar. Vamos, segurou, dobrei. Importantíssimo agora. Depois de ter perdido aquele flip. Com 8 blinds aqui eu também vou pressionar o Pedro Bojica. Bojica. E aqui com vala 10 com o cara short. O dama 9 aqui eu acho interessante. Eu tenho um jogador aqui. É uma mão especulativa no board. Já tem 800. Eu tenho 4.1 de odds. Olha, foi muito bom o flop pra mim. Abriu aí flush. Eu vou dar check call. Dependendo da aposta dele aqui. Tá? Que eu não quero infracionar. Agora melhorou esse eyes aqui. Eu acho que se eu betar aqui o eyes, ele vai dar fold, tá? Então eu quero deixar bem o board bem tranquilo, bem pequenininho mesmo. Então eu vou betar um pouquinho aqui, uns 250. E aqui eu vou dar chove. Eu achava que eu iria levar essa mão se eu tivesse feito isso. Agora o cara me dá call aqui. E agora eu vou ter que dar um tiro no pé dele. Eu tô cometindo no pote. Se ele der call aqui, ele vai estar com a mão melhor que a minha, vai estar vencendo. É inevitável. Mas eu vou ter que pressionar porque tem a quantidade de fichas que tem no pote agora tem muito interesse nelas. Esses 6 e 10 aqui eu vou fazer um raise, tá? Eu acabei tomando o call, mas assim,
As e Duque venceu. Qual foi excelente para mim, o Bordo foi muito bom para mim, então eu vou ter que dar o bet novamente. E eu acabei indo com... aqui eu vou ter que dar o qual mesmo. Ao 10 mil bateu. É ok. Aqui eu vou dar o fold. Pela quantidade de odds que eu tinha aqui. Vala 2. Aqui o 5, 6 fold. O 9, vala 9 aqui eu vou abrir, tá? Pelo que tem já no pote, é interessante. E o capa 9, com o cara bem short ali, eu acho que ele vai pressionar o chip leader, vai meter ficha ali. Ele tá morrendo. Ele tem que ter, aqui eu vou abrir de novo. Tem que ter uma atitude aqui, o domingo. 8 e 7 não consigo dar esse call aqui. O 3 e 9 aqui eu tenho odds para isso. Acabou. Meu odds foi gigantesco, olha que lindo. O 10 dele batendo. Trinquei no aqui o vala. Acabei praticamente fechando aqui. Aqui eu vou dar o call dele. E o capa 4 aqui eu vou de reis. Agora concluindo, fechei uma. Esse 1 já salva bem os 4 abertos, só que eu abri mais, eu abri 6 games. Vamos ver se o meu vala segura, tá segurando até agora. E o capa 7 aqui, eu acho que ele tá fazendo isso aqui de estilo, então eu vou voltar ao all-in. Não, abri 5 fichas. Bateu meu as, eu tô contra 2 jogadores. Um tá de all-in, eu não quero espantar muito o outro, mas capa vala, vamos ver. Acabou fazendo o straight e fechando o outro também. E agora nós estamos só no outro heads up aqui contra outro jogador. Que eu tenho um pouco de mãos dele aqui. Sei um pouco como ele joga. Vou ter que dar o fold aqui. O 2 e 4 aqui não é uma mão de Stepery, mas como é a segunda mão do heads up, eu vou fazer essa abertura aqui e vou dar a C-bet porque eu quero ver, fingindo que eu estou um par maior aqui. A atitude desse cabeça, né? Vamos pôr assim que a gente 6 e 10, já é a segunda vez que ele também faz essa abertura, esse 6 e 10. É interessante, eu tenho uma mão jogável do pós-flop. Eu vou dar o call, tem 3 para 1. E o flush, ó, bateu um flush aqui. Então, eu vou dar check call para a próxima carta. Que eu quero ver se bater meu flush aqui. E ele não vou conseguir extrair um bocado mais de ficha dele aqui. E se ele não tiver uma dama, eu acho que ele não vem pelo segundo barril. E ele acabou veio com o segundo barril. Já uma quantidade de ficha bem grande, o que me mostra que ele tá com medo aqui, fez esse bet aqui para ficar muito caro o meu call, tá? 2 para 1, muito caro o meu call e eu não tenho odds aqui, chove aqui é a parte mais correta de ser feita mesmo. O 4 5 eu vou dar fold. Ele jogou certo ali, no meu ponto de vista, porque ele tá me pressionando e a gente vai ter que, eu vou ter que começar a pressionar ele. Assim na próxima mão agora
Já vou pressionar dois. O problema é que não pode se esperar, né? Não adianta. É o 6 e 10 agora com 12 blinds. Eu não quero tomar call, então eu vou de chove. Nem com 10 blinds, quer dizer, eu não tô. O capa-vala agora, se ele vier de reis, eu vou dar chove. Se ele tiver de chove, eu ia dar call. Ele já tá fazendo esse H4 5 vezes. Assistiu. É 8 e 6, vou dar o fold. Isso não é uma mão mais forte que possa fazer. Ele ainda continua dando o steelzinho. O Asa 3 aqui com 13 eu vou abrir. Se ele voltar, eu vou analisar. Pode ser que eu dê o call. Agora com o rei aqui, eu vou betar metade do pote. E agora bateu a broca aqui pro straight. Vamos ver a próxima carta. Agora eu vou ter que dar o fold. Provável que ele tá betando com o capa. Não tá betando aí. Não vejo ele betando e dando esse reis com outra coisa não. E agora com 8 blinds eu vou ter que jogar a pamonha pra cima dele com Asa 4. E vou ter que fazer essa jogada. O capa 5 também com 10 blinds. O 10 e 2 mesmo, eu vendo que ele tá fazendo esse estilo direto, eu não vou poder dar. O dama 6 aqui na empadinha, eu acho que é interessantíssimo. E agora, dependendo das cartas aqui, se ele desse o reis, eu ia de chove também. O 10 e 9 eu vou dar o estilo também. Veja que ele está dando muito fold agora. E o estilo novamente. É bom que a gente perceba isso sempre nos jogadores que a gente esteja jogando, que as atitudes, aqui eu vou dar o estilo de capa 7, mesmo de 15 blinds, eu tava bem, e agora eu vou dar o estilo, eu fiz isso 3 vezes, essa é a 4ª vez que ele tá dando o estilo e eu tô jogando o barril pra cima dele. Eu acho que agora ele deve prestar um pouco de atenção e dar bem light, é o que foi feito. Vamos torcer para segurar aí, segurou e dobramos nosso stack. E aqui o estilo novamente. Júnior, mas aqui poderia ter feito um só, olha o K, segurando o K, vamos segurar. Acabou segurando aí. Cravei mais um. Então é isso, gente. O próximo, o próximo agora eu vou fazer um game, desculpa, uma review daquelas mãos que eu acho interessante. Vou analisar essas mãos novamente e eu vou passar aí para vocês. Espero que tenham gostado aí, tenham acompanhado essa jogada. Essa sessão foi uma sessão pequena, porém uma sessão assim bem lucrativa. Nós estamos aí com 5 games. Eu tive 10 dólares de lucro e um ROI de 138. 3 primeiros lugares. Incrível isso. É uma coisa que acontece sempre, tá? Mas eu espero aí que tenham gostado. Abraço a todos.